dia, irmãos e irmãs. Aqui é o Padre José Raimundo, paróquia Nossa Senhora da Esperança do Estiepe, em Salvador. Hoje é quarta-feira, depois da Epifania, dia 6 de janeiro de 2021. E o Evangelho é Marcos 6, 45 a 52. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, da outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este comentário que se segue já foi apresentado no dia 3 de agosto de 2020, correspondendo ao texto paralelo a este de Mateus 14, 22 a 36. Tendo despedido os discípulos e a multidão, após a multiplicação dos pães, Jesus sobe ao monte para rezar. Ele sente necessidade de buscar no Pai forças para realizar a sua missão. E nos ensina que só em união com o Pai é que podemos pôr em prática nossa vocação cristã. A oração é o centro, o coração e a seiva que alimenta a vida, seja de Cristo, seja de todo cristão. Após ter rezado, Jesus vai até os discípulos, andando sobre o mar. Eles, porém, ficam apavorados e gritam de medo, pensando ver um fantasma. De fato, meus irmãos, também para muitos de nós, Deus não passa de uma ideia, de um fantasma. E nossos encontros com Ele na oração, nas celebrações litúrgicas e nas demais situações da vida, não se apresentam como fatos reais, mas como algo quase ilusório ou imaginário. É por isso que temos necessidade, conforme nos aconselhava o Papa Francisco numa de suas homilias, temos necessidade de tocarmos a carne de Cristo, servindo ao pobre, pois nesses Jesus Cristo se faz bem real e bem concreto. Se nós não somos capazes de ter um encontro pessoal com Cristo, a nossa fé será sempre vacilante e o nosso cristianismo
se assemelhará mais a uma árvore que carece de raiz. O episódio da barca agitada pelas ondas é símbolo da comunidade cristã sofredora e perseguida, mas que jamais deve temer, pois o Senhor está sempre presente. Jesus mesmo se revela quando a igreja padece no mar agitado das dificuldades, das dúvidas e do medo, e a confirma na esperança e na fé, ao dizer: coragem, sou eu, não tenhas medo. E quando, semelhantes a Pedro no Evangelho, começamos a afundar nas dificuldades da vida, é de novo o Senhor quem nos tomará pela mão, nos sustentará e, dirigindo-se a cada um de nós, nos dirá: homem fraco na fé, por que duvidaste? Início do mês, irmãos, voltamos a recordar sobre a necessidade de devolvermos o dízimo. No entanto, sobre isso, algumas pessoas têm perguntado: a igreja já se cadastrou no Pix? E eu quero aqui confirmar que sim, já faz um certo tempo, mais ou menos 15 dias, quase um mês, que a igreja se cadastrou no Pix e o seu registro corresponde ao CNPJ da paróquia. Assim que, se algum irmão ou irmã quiser devolver o dízimo usando esse sistema do Pix, fica sabendo que a igreja já está cadastrada. Que Deus possa abençoar, proteger e guiar a todos os irmãos. Ainda estamos numa época tão difícil de pandemia, que teima em não nos deixar. Vamos ter fé em Deus e vamos confiar na ciência, nas vacinas, para que assim possamos receber, seja de Deus, seja das pessoas que estudam, portanto, que são guiadas na sua inteligência pelo próprio Deus, para que possamos receber deles também a ajuda que nos dá Deus e que nos dá as pessoas da ciência, para o bem nosso, para o nosso crescimento e, de modo todo particular, para nos livrarmos desta terrível pandemia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.